Bom dia! Aqui estamos, para o nosso compromisso de ouvir da parte de Deus o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida para mais esse dia. Pai, abre o nosso entendimento, fala conosco e nos ajude a entender a Tua palavra, a Tua vontade, pois sabemos que é através dela que virá a vitória que precisamos. Nos ajude a ouvir, a entender, para praticar a Tua palavra, em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje nós vamos começar a nossa leitura aqui no livro de 1 Colossenses. O capítulo é o 3 e o versículo é o 2. E ele inicia assim para nós. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são terrenas. Há algumas traduções que dizem mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O Senhor Jesus hoje ele nos dá um conselho. E o conselho que o Senhor Jesus ele dá para mim e para você hoje é a receita da nossa vitória. É o segredo para que eu e você possamos vencer este dia com êxodo na presença dele. Entenda que a palavra mantenham, ela significa aguentar, proteger, sustentar. Então, quando Deus ele diz para mim, para você, através de Jesus, quando ele nos diz que é para a gente manter o nosso pensamento nas coisas do alto, ele diz para nós, aguentem, protejam, sustentem os teus pensamentos nas coisas do alto. As coisas do alto são as coisas de Deus. As coisas de Deus são coisas eternas. Sabe? As coisas de Deus, elas não passam. Elas não acabam. As coisas de Deus, elas não têm fim. Então, é por isso que hoje nós estamos sendo aconselhados a mantermos os nossos pensamentos nas coisas do alto. E aí, o Senhor Jesus, ele vem e diz para mim e para você o porquê que é tão importante eu e você mantermos o nosso pensamento nas coisas do alto. Vamos lá no livro de Êxodo, aqui no capítulo 17 de Êxodo, o versículo é o 11. Olha como está escrito aqui. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro lado. Assim ficaram a sua mão firme até que o sol se pôs. Perceba que os amalequitas eram os inimigos do povo de Israel.
E o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Aqui não era diferente. Os amalequitas, eles foram atrás do povo de Israel para fazer tudo isso. E aí, eles perceberam e eles sabiam, né, que Deus era com eles. Eles sabiam. Mas mesmo assim eles murmuravam, eles reclamavam. Embora eles viram Deus fazer todos aqueles milagres, eles não quiseram pensar nas coisas do alto. Sabe, o povo de Israel, este povo, aquele povo que ficou peregrinando por 40 anos, aquele povo que morreu lá no deserto por causa da murmuração deles, por causa da dureza do seu pensamento, aquele povo, eles não tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida, porque eles não conseguiam pensar nas coisas do alto, eles só conseguiam pensar nas coisas terrenas. Eles queriam beber água, eles queriam fazer as coisas conforme eles queriam. Né? Eles chegaram a dizer para Moisés: você nos tirou do Egito para morrer de fome, de sede, para matar nossos filhos, matar nossos animais, sabe? Eu e você, nós precisamos ser gratos todos os dias porque nós estamos vivos. Quando nós estudamos acerca do surgimento, né, da nossa vida, sabemos que plano de Deus, é claro que é, Deus é lindo e Ele é perfeito. Mas entenda que antes de eu existir, antes de você existir, já houve uma grande batalha, houve uma luta tremenda, a qual eu venci, a qual você venceu. Porque eram milhões de espermatozoides em busca da vida. E no meio daqueles milhões, a Eliane venceu. A Maria venceu, o José venceu, você venceu. Foi você que conseguiu encontrar a terra fértil, o local aonde você conseguiria vir à existência. Aquele povo, eles não conseguiam pensar nisso. Eles só conseguiam pensar nas coisas do momento, nas coisas do mundo, e aquilo entristeceu o coração de Deus. Porque eles já tinham visto muitos milagres. Eles passaram em terra seca, eles nem sequer molharam os pés. Quando eles estavam fugindo, eles nem sequer molharam os pés. E quantos foram os milagres que Deus fez através de Moisés ali? E ainda assim eles não queriam pensar nas coisas do alto. Então por isso, eles foram punidos para que, né, de maneira que eles não entrariam por causa da murmuração. Mas perceba que quando os amalequitas, quando os inimigos do povo de Israel vinham, e Moisés ele estava com as mãos erguidas, há traduções que diz braço. O fato é que ele erguia as mãos ou os braços. E quando Moisés erguia as mãos, o povo de Israel vencia. E quando Moisés cansava com os braços, quem vencia eram seus inimigos. Então, Arão e Hur, eles pensaram, olha que lindo, quando pensamos segundo as coisas do alto.
eles pensaram, vamos colocar uma pedra e nós sentamos Moisés nela. E aí de um lado eu seguro um braço dele e do outro lado você segura o outro. Assim nós vamos conseguir permanecer com o braço de Moisés erguido. Porque o nosso corpo é uma matéria e ele cansa. Mas Deus, ele coloca pessoas próximo a nós para nos ajudar. Porque ele sabe qual é o limite do nosso corpo. Então entenda que Arão e Moisés fizeram aquilo que eles pensaram. Falaram, não, é isso mesmo, vamos lá. E eles efetivaram, né? O pensamento deles, colocaram Moisés sentado numa pedra e um ficou de um lado e o outro do outro lado. Assim a mão de Moisés ficava erguida. E quando a mão de Moisés estava erguida, a vitória era certa. Porque as mãos de Moisés representavam o próprio Deus. Entenda? Quando Deus ele estende as mãos dele em direção a nós, a vitória é certa. Só precisamos crer. Só precisamos confiar. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Sabe como nós fazemos isso? Sabe como nós cremos? Sabe como nós pensamos? Meditando na palavra de Deus, pensando no que está escrito na palavra de Deus, fazendo aquela análise. Se eu penso no que eu tenho que fazer aqui nesta terra, isso vai me conduzir às coisas do alto? Mas se eu pensar no que Jesus disse, no que Jesus fez, no que Jesus falou, nossa, já imaginou Moisés sentado naquela pedra? Arão segurando um braço de um lado, Moisés, e Ur segurando o braço de Moisés do outro lado. E enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, havia uma batalha ali embaixo. Mas enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, quem vencia era o povo de Deus. Então, se os meus pensamentos, a minha mente estiver focada nisso, nossa, que batalha! Olha, você já imaginou aquela luta, aquela batalha? Pois é. Isso acontece diariamente, meus irmãos, dentro da nossa mente. Mas entenda que quando os nossos braços eles se cansam, Deus coloca um Arão e um Ur para segurar as nossas mãos erguidas. O texto relata aqui que ele ficou até o pôr do sol. Né? Nós podemos entender que houve uma batalha, uma luta um dia inteiro. E é por isso que pela manhã nós viemos aqui na presença de Deus para ouvir o que Deus tem a falar para mim e para você. Porque o que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã é o que nós temos que pensar hoje. Hoje o que eu tenho que pensar nas coisas que vêm do alto. O que eu tenho que pensar hoje é que quando Deus ele levanta as mãos dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, a vitória é certa. Não precisamos duvidar. Não podemos duvidar, não podemos ter medo. Só precisamos crer. Como que nós cremos? Lendo a palavra, meditando na palavra, sabendo que o que está escrito aqui é a verdade. E se ele diz para mim e para você que quando nós pensarmos nas coisas do alto, é o melhor para mim e para você, pode ter certeza que é isso que ele quer que nós façamos. Aí você vai dizer para mim, mas Eliane, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu também preciso trabalhar.
Também preciso pagar minhas contas como você. Mas entenda, o meu alvo, meu pensamento, ele não pode estar nas contas a qual eu tenho que pagar, nas dívidas a quais eu vou precisar ter ou coisa semelhante. Os meus pensamentos, eles precisam estar nas coisas do alto. Porque são os meus pensamentos que vai movimentar todo o meu cérebro e vai fazer que ele entenda ou que eu vivo pela fé ou que eu vivo pelo mundo. O mundo vai ser destruído e tudo que nele há também. A fé, ela nunca será destruída. Porque, na verdade, aqui na Terra, a fé, eu a chamo a existência. Porque aqui na Terra, eu exercito a minha fé, chamando a existência para a Terra o que não existe. Mas entenda que lá no céu, na nossa pátria, a fé, ela é real, sabe? Ela não existe aqui porque ela não é eterna. Entenda, nada no mundo é eterno. Então, por isso aqui, a gente não vê a nossa fé. A gente não toca na nossa fé. Nós apenas sentimos a nossa fé. Porque nós educamos o nosso cérebro a pensar pela fé. Entenda, quando eu educo meu cérebro a pensar pela fé, eu vivo pela fé, eu trabalho pela fé, eu faço tudo pela fé. E as pessoas do mundo, claro, as pessoas que estão pensando nas coisas da terra, elas vão falar aí, ó, louquinha de pedra. E a palavra de Deus diz o quê? As coisas que é loucura para o homem, é sabedoria para Deus. Eu preciso me importar com o que os outros estão dizendo? Quando ele diz para mim, filha, quando eu levanto as minhas mãos a teu favor, a vitória é certa. Sabe qual é a maior e a mais brilhante, mais linda e perfeita diferença de Moisés para Deus? Moisés era um instrumento aqui na terra. Um instrumento que foi usado para tirar o povo de Deus da escravidão. E Deus é eterno. Quando Deus ele estende as mãos dele para mim e para você, filho, ele não se cansa. Deus, ele não precisa do Arão e nem do Ur para manter as mãos dele sobre minha vida e sobre a sua vida. Quando ele estende, a vitória é nossa. Mas eu e você precisamos educar os nossos pensamentos, dizendo, olha, a vitória é minha. Porque está escrito na palavra. Então eu não aceito nenhum pensamento que é contrário à minha vitória. Eu preciso confessar isso bem alto, sabe por quê? Porque o perdedor, aquele que é o inimigo das nossas almas, que vem para roubar, matar e destruir, ele precisa ouvir. É por isso que eu e você precisamos confessar, você é um perdedor, Satanás. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Jesus ele já estendeu as mãos dele a meu favor. E você já perdeu. E já faz hora que você perdeu. Faz muitos anos que você perdeu. Você é um perdedor. Mas ele é um mentiroso. Cuidado, ele vai tentar nos enganar. Ele vai tentar te enganar também, tá? Muitas vezes vai querer que você veja alguma coisa. Porque se seus olhos estiverem no natural, e você vê, dependendo do que você vê, você se desespera. Acredite no que seus olhos estão vendo, não. Os nossos olhos nos enganam. Continue lutando pela fé, porque as mãos de Deus elas estão erguidas ao nosso favor. E Deus ele não se cansa. Os braços do Senhor ele não se cansa de ficar erguido em nosso favor.
aqui no primeiro livro de João, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Perceba que a vitória que vence o mundo é a minha fé, é a sua fé. Ela é que vai nos dar vitória aqui nesse mundo. Enquanto eu e você confessarmos isso, enquanto eu e você acreditarmos nisso, nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, e os nossos pensamentos vão estar focados nas coisas do alto, que sabemos que são eternas e que são as melhores. Que tudo que nós formos fazermos, nós lembremos, as mãos do Senhor estão levantadas sobre a minha vida. Não tem como eu perder. Porque quando Deus dá ordem, não tem como dar errado. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por estender as suas mãos ao meu favor. Obrigada, meu Deus, por me dizer, por me dar o entendimento de que a vitória que vence esse mundo é a minha fé. E que eu não posso ficar pensando nas coisas do mundo, mas que eu preciso pensar nas coisas do alto que são eternas. Oh, Pai, que a cada dia, Senhor, os meus pensamentos, eles venham ser educados para pensar nas coisas do alto. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor sabe que somos de carne. Porque o Senhor sabe, Pai, que temos limitações. Mas o Senhor vem, nos ajuda. Quando há necessidade, o Senhor traz até anjos para nos ajudar. Muito obrigada, meu Deus. Eu te agradeço de todo o meu coração. Glória a Deus.